Vamos então lá, gente, começar a retomar, né? Tenta fechar essa cortina aí, por favor, para não dar tanto reflexo aqui. É, né? Ó, obrigada. Então, né, continuando aqui o que a gente estava escrevendo, em uma corrida de táxi, o preço é dado da seguinte forma. Uma taxa fixa de R$ 5 mais R$ 8 por quilômetro rodado. Então, né, com base nisso, responda. Letra A. Escreva a lei de função do problema, tá? Deixa aqui umas 3 linhas, tá? Letra B. Quanto pagará uma pessoa que fizer uma corrida de 12 quilômetros, tá? Então, esses 2 probleminhas aí pra gente responder. Vou fazer com vocês. Continuando então aqui, né? Então, a primeira questão aqui diz o seguinte. Em uma corrida de táxi, o preço é dado da seguinte forma. Uma taxa fixa de R$ 5. O que é essa taxa fixa? É um valor que você paga pelo simples fato de chamar um táxi, tá? Chamou o táxi, já está pagando esses R$ 5 fixo. Sempre vai ter esses R$ 5 na conta. Mais R$ 8 por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro que a pessoa andou nesse táxi, ela paga R$ 8 para cada quilômetro, né? Vamos supor, a pessoa fez uma corrida de 1 quilômetro. 8 vezes 1, que é 1 quilômetro, que dá 8, mais os 5 da taxa fixa. Que dá quanto? 8 vezes 1... Hã? Quanto você falou? 13, isso mesmo, né? 8 vezes 1, 8, mais 5 fixo, 13. Se for 2 quilômetros... Isso. Aí dá 16, porque se multiplica por 8 mais 5 fixo, tá? Então seria 21, tá bom? Então é assim. Pega a quantidade de quilômetros, multiplica por 8, soma 5. E a letra A pede o seguinte. Escreva a lei de função. A lei de função é a continha que a gente utiliza para qualquer situação para resolver isso aqui, tá? Então vamos pensar. O que eu estou sempre multiplicando pela quantidade de quilômetros? Os R$ 5 ou os R$ 8? O 8. Então é o 8 vezes a quantidade de quilômetros. A quantidade de quilômetros eu vou chamar de x, tá? Vou escrever aqui, ó, x é os quilômetros. Certo? E aí tem uma taxa fixa. Quanto que é essa taxa fixa?
R$5. O que eu faço com essa taxa fixa? Somo, subtraio, soma, né? Então, tem um mais aqui, então eu somo R$5 fixo. Isso aqui vai ser igual ao preço que eu vou pagar. Então, esse Y que aparecer aqui é o preço, tá? Então, isso aqui é a lei de função. Então, 8 vezes o número de quilômetros mais 5 resulta no preço que eu pago, tá? E a função que a gente viu lá, aquela hora no início da aula, era dessa seguinte forma aqui, ó. AX mais B. O A é o número que multiplica o X e o B é o número que está sozinho. Nesse caso aqui, quanto que vale o A e quanto que vale o B? Isso, o A é o qual? O 8 ou o 5? Ó, o A é o número que multiplica o X, que está junto com o X. Quem é o número aqui que multiplica o X? É o 8 ou é o 5? Ó, qual é o número que está juntinho com o X? O X está aqui. Qual é o número que está juntinho dele? O 8, tá? Esse pinguinho aqui é a multiplicação. Pode aparecer ou não, tá? Então, no caso, o A é 8 e o B? 5. Então, o Y é os preços que eu pago e o X é os quilômetros que eu andei nesse táxi, ok? Alguma dúvida? Não? A segunda aqui. Quanto pagará uma pessoa que fizer uma corrida de táxi, uma corrida de 12 quilômetros? Bom, então a corrida tem 12 quilômetros. Você quer saber o preço? Vou escrever novamente essa formulazinha que a gente fez aqui. Que susto! O 1 saiu até feio aqui. Que 1? O que eu estou colocando 1? Bom, o valor que ele falou aqui no enunciado é quilômetros ou é o preço? Esse 12 aí, ela é quilômetros ou é preço? Quilômetros. Então, eu vou trocar no que é quilômetros. Qual que é quilômetros? É o X ou é o Y? X. Então, no lugar desse X aqui, eu vou pôr 12. Então, vai ficar o seguinte. Y é igual a 8 vezes X, que é o 12, mais 5. Né? Pessoal, quanto que é 8 vezes 12? Isso, 96. 96 mais 5? 101. Então, uma corrida de táxi. 101 o quê? O Y é o quê? Reais, 101 reais. Então, uma corrida de táxi de 12 quilômetros vai custar 101 reais. Bem caro, né? Andar só 12 quilômetros, pagar isso tudo? Tá superfaturado esse táxi. Então, dessa forma que a gente faz, tá? Essa formulazinha é para resolver qualquer problema dessa situação aqui. Se mudar a situação, vai mudar a formulazinha ali. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? As meninas aí do fundo entenderam? Sim, você entendeu? Então tá bom. Então, uma função é afim, ou do primeiro grau, tanto faz, quando existem
dois números reais A e B tais que f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Pessoal, aqui, aquele exemplo que a gente fez, a gente usou esse jeito aqui, com y, tá? Mas pode ser que apareça f de x também. Esse f de x e y quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, não vai mudar se aparecer um y ou se aparecer um f de x, tá bom? Se você quiser mudar de lugar, pode, só para você copiar. Então, nesse caso aqui, pode aparecer qualquer um dos dois, representa a mesma coisa, tá? Por que que aparece f de x? Veja nesse exemplo do táxi. Para mim saber o y, o resultado do y, eu não tive que trocar o x por alguma coisa? Troquei o x por um número aqui, para mim saber quanto que vai dar o y. Então, quer dizer que esse y precisa do x, depende do x, está em função do x. Por isso que a gente usa isso aqui também, está em função de x. Então, o y, ela está em função de x. Então, ou eu posso escrever assim ou assim, tá bom? Então, não é um bicho de sete cabeças. Se aparecer assim ou assim, quer dizer a mesma coisa. Com y ou f de x, tá bom? Eu vou até escrever isso aqui, ó. Y é a mesma coisa que f de x. Então, tanto faz você usar um ou outro. A e B são coeficientes x e y são variáveis. Coeficiente é o mesmo que que número, tá? Então, A e B vão ser números. No lugar do A e do B vão ser números. Então, se tiver uma questão, determine o coeficiente das funções. Eles querem saber qual é o valor do A e qual é o valor do B. Igual a gente fez aqui, ó. A é 8, B é 5. Tá? Então, coeficientes são o A e o B. São números. X e Y são as nossas variáveis. Por que o nome variáveis? Porque são valores que vão ficar mudando. Se eu coloquei o x12 aqui, o y deu 101. Mas se eu colocar um x10 aqui, aí vai dar 85. Então vai ficar mudando, vai ficar variando. Por isso que são variáveis, tá? Então x e y são variáveis, são valores que vão ficar mudando dependendo do seu exercício. Isso aí. Eu vou falar agora um pouquinho da lista de exercícios que eu passei no grupo na segunda-feira, tá? Falar um pouquinho deles para a gente saber como é que a gente vai resolver eles aí. Se for possível, abre aí no grupo a lista que eu mandei. Foi segunda-feira, à tarde. Issozinho da tarde. Não, foi de manhã, na verdade. Foi às 11h54 da manhã de segunda-feira.
Eu vou tirar uma foto. Então, vamos lá falar das questões. A questão número 1 diz o seguinte: invente uma máquina de triplicar e adicionar 1. Semelhante do exemplo, está escrito aqui ao lado porque tem o exemplo na lista, tá? E escreva no caderno a lei dessa função. Escrever a lei da função é tipo o que a gente fez na letra A aqui do exemplo do táxi. Tá? Então, na número 1, fala que a máquina, ó, triplica e adiciona 1. Então, eu vou escrever a lei de função disso. Então, o que ela faz quando eu escolho um número? Triplica. O que é triplicar? É multiplicar por quanto? Por 3. Então, o número que eu escolher, ele vai ser multiplicado por 3. Tá? E depois de triplicar, o que acontece? Adiciona 1. O que é adicionar 1? Adicionar é que conta? Mais, menos, vezes, dividido? Adicionar é que tipo? Isso. É que tipo de conta? Mais, menos, vezes ou dividido? Mais. Adicionar é mais. Então, adiciona 1. Tá? E isso, como sempre, a gente vem e coloca y aqui do lado, igual a y, tá bom? Então, a lei de função é essa. A número 1 já está respondida. É só fazer isso. Então, a lei de formação foi essa daqui. Beleza. A número 2. Número 2 diz o seguinte: represente no caderno cada uma das máquinas abaixo. Em seguida, coloque cada um dos números do conjunto 0, 1, 2, 3 e 4. Então, coloque cada número desse conjunto na entrada de cada máquina e, respeitando as operações indicadas, escreva os resultados que serão apresentados na saída. Ok. Então, eu vou fazer aqui como é que ficaria a letra A. A letra A tem o seguinte: tem aqui a entrada, vou colocar só entrada. Aí acontece aqui uma continha. E depois que acontece essa continha, vai sair um número diferente, que é a saída. Né? Que continha é essa? Na letra A fala o seguinte: é multiplicar por 4. Multiplicar por 4 e subtrair 1. Subtrair 1, tá? Então, é essa continha que vai acontecer. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver o que a gente tem que fazer nessa questão número 2. Ele falou que esses números vão ser colocados na entrada, né? Então, o primeiro número é o 0. Então, vai entrar o número 0, vai acontecer essa continha com o número 0, e a gente vai ver qual é o resultado dessa continha que vai sair aqui. Então, o que eu tenho que fazer com 0? 0, multiplicar por 4. Quanto que é 0 vezes 4? 0, beleza. E depois de multiplicar por 4, tenho que subtrair 1.
Quanto que é 0 menos 1? Menos 1, né? Pensa, você não tem nada. Aí você tem uma dívida de R$1. Você vai continuar tendo a sua dívida de R$1. Você não tem nada para pagar. Entendeu? Então o 0 aqui é meio que some. Então sobrou menos 1. Beleza. Então o número que vai sair quando entrar o 0 é o menos 1. Depois, mais 1. O próximo número da entrada é o 1. Aí vai acontecer essa continha com 1. Então 1 multiplicado por 4. Quanto que é? 1 vezes 4? 4. Aí 4. Subtrai 1. 4 menos 1, 3. Então, quando entrar o 1, vai sair o número 3. E vocês vão fazer isso aqui para cada um desses números. O 2, o 3 e o 4. E ver qual o número que vai sair para cada um. Entendido a número 2? Sim? A letra B é a mesma coisa, só vai mudar a continha aqui. Na letra B, se não me engano, é multiplicar por 5 e subtrair 6. É uma coisa assim. Para esses mesmos números, tá bom? Então, a 2 é desse jeito. Vamos ver a número 3. Na número 3, fala assim: identifique os coeficientes A e B das funções abaixo. Então, aqui você vai falar quanto que vale o A, quanto que vale o B de cada função. Então, vamos a um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que tem essa função aqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. Lembrando, o A é quem acompanha o x e o B é quem está sozinho. Qual é o número aqui que está acompanhando o x? Olha aqui, ó. F de x é igual a x. O A, então, quem está junto com o x. Qual o número lá que está junto com o x? 5 ou o menos 3? 5. Então, o A vale 5. E o B é quem está sozinho. Qual o número que está sozinho aqui? Menos 3. A gente considera o sinal se ele for negativo, tá? Então, se aparecer alguma coisa negativa, coloca esse sinal. Menos 3. Então, é isso que vocês vão fazer na número 3. Para cada função que tem lá, falar qual que é o A, qual que é o B. A quem está junto com o x, B quem está sozinho. Dúvidas? Não? Então, o que eu expliquei até agora dá para fazer até a 3. A 4 e a 5, vou explicar como é que faz. Eu acho que dá para explicar como é que faz a 4, tá? Vou passar a explicação primeiro, depois vou para o número 4. Pode apagar aqui? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de valor numérico e raiz da função. Exemplo, e aí depois a gente vai para a questão 4. Então, valor numérico. A gente até chegou já a fazer isso aqui, só que não coloquei nome. É o valor da função para um determinado x. Como assim, né? Vamos para um exemplo.
dada a função f de x igual a 3x menos 1, qual valor numérico quando letra A e letra B, quando x for igual a 2, quando x for igual a menos 1. Toda. Bom, então, valor numérico é o valor da função para um determinado x. Ou seja, eu vou trocar o x da função por um número. Bora lá. Então, para poder fazer essa conta aqui, a gente troca o x por um número e o resultado da conta é o valor numérico, tá? Então, quando pedir calcule o valor numérico para x igual a tanto, você troca o x por esse número e resolve a conta. Então, nesse caso aqui, o x está valendo quanto? Na letra A? 2. Então, lá naquela função, todo lugar que aparecer x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar o seguinte, ó. F de x. Ó, f de x. Só que quanto vale o x? 2. Então, vou pôr um 2 aqui. É igual 3x. Quando não tem nada aqui, é vezes, tá? Então, fica 3 vezes x. Quanto que tá valendo x? 2. Menos 1. Então, vou resolver essa conta. Quanto que é 3 vezes 2? 6. 6 menos 1, 5. Então, o valor numérico dessa função, quando x for 2, é 5. Tá? Então, é só você trocar o x pelo número que ele está falando e resolver a conta. O resultado é o valor numérico. Tá? Então, quando pedir valor numérico, vocês fazem isso. Agora, para quando x for outro número, quanto que está valendo x agora? Menos 1. Então, vamos trocar o x por menos 1. Então, vai ficar f de menos 1. A gente olha bem aqui, ó. É igual 3 vezes x. Então, 3 vezes menos 1. Por que que eu coloquei entre parênteses esse e esse não? Porque é negativo, tá? Então, se for negativo, você coloca entre parênteses. Aqui, como era positivo, não precisa. Então, aqui eu coloco menos 1. Então, vamos resolver essa conta. Quanto que é 3 vezes menos 1? Vamos primeiro o sinal. 3 é positivo. Mais com menos? Menos, né? 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar menos 3. Vou até colocar aqui passo a passo. Menos 3. E aqui tem um menos 1 sobrando aqui. Ó. Menos 3 com menos 1. Eu tenho uma dívida de R$3 e fiz outra dívida de R$1. Total, estou devendo quanto? Menos 4, tá? Então, o valor numérico, quando x for menos 1, é menos 4. Tá vendo que os valores sempre vão mudando de acordo com o que eu tenho de x? Por isso que chama variável, porque está variando sempre. Pode valer 1, 2, menos 1, 0, 5, qualquer número. Tá? E cada valor de x desse vai me dar um valor diferente no final. Então, o valor numérico é isso. Trocar o x por um número e resolver a conta. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Aí, na próxima aula, eu explico o que é raiz da função, porque na número 4 pede valor numérico e raiz, tá?
E explico também a parte do gráfico, para vocês fazerem a número 5, tá bom? Então, por hoje, é só isso daqui. Pessoal, obrigada aí e daqui a pouco eu posto o vídeo.